Nesta parte falaremos agora do ângulo entre duas retas. Ora, se analisarmos a figura formada por duas retas, em geral, a gente viu que essas retas podem ser paralelas, podem se cortar num determinado ângulo ou podem ser coincidentes. Podemos dizer, então, que se duas retas forem perpendicular, a perpendicularidade é quando elas se cortam a exatamente 90 graus. Se isso acontece, então tem uma particularidade interessante, é que o coeficiente angular de uma reta, ou seja, o nosso m de uma reta, é o simétrico inverso da outra. Hein? Como assim? Ou seja, o produto dos dois coeficientes angulares é igual a menos 1, conforme destacado. Vamos à situação aqui da nossa folhinha. Bem, vamos supor que nós tenhamos aqui no nosso gráfico duas retas. Essa é a primeira, essa é a segunda. Então veja que o ângulo entre R e S é 90 graus. Se quisermos encontrar a relação entre a reta R, que é M, onde é Y é igual a M, R, X mais N, R, né? E a reta S, Y igual a MSX mais NS. Eu não preciso fazer tudo, eu só preciso dizer o seguinte: se isso acontecer, o MR vezes o MS é menos 1. Tá? Ou que o MR é o inverso simétrico de MS, menos 1 sobre MS. Como assim? Vamos exemplificar. Suponha que eu tenha uma reta, a reta R, y igual a 2x mais 3. E a reta S, y igual a ax menos 5. E eu digo que essas retas, elas são perpendiculares. Aí, para isso, eu quero encontrar o A. Ora, eu já vou usar essa máxima, que os M's, quem são os M's? São os coeficientes angulares. Esses são os nossos M's, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o produto do primeiro M, seja MR, multiplicar pelo MS, isso tem que dar menos 1. Então, obviamente, 2 vezes A é menos 1, o que significa dizer que o A é menos 1 meio. Então, se uma reta tem coeficiente 2, a outra reta, nossa reta, vou pegar bem aqui a nossa reta S, pode ser escrita como menos 1 meio x menos 5. Isso dará menos 3? Não. Aqui são os M's. Isso aqui vai mostrar que elas vão se cortar em algum lugar, formando um ângulo de 90 graus. Ok? Por outro lado, pode acontecer que o ângulo não seja 90 graus. Então, a gente diz que as retas são oblíquas, mas não perpendiculares. E aí, é claro que a gente encontra o ângulo por meio da tangente deles, que vai levar em consideração essa expressão aqui, tá? Quando quisermos. Claro que se for um ângulo entre 0 e 90 conhecido, porque eu coloquei módulo aqui, ó, se for conhecido, por exemplo, 30, 45, 60, a gente conhece as tangentes desses ângulos. E aí, então, eu posso resolver. Caso contrário, eu vou escrever meu resultado como arquitangente de θ. Então, é pouco provável, a menos que a questão te dê esse valor. Ok? Então, para finalizar, vamos colocar esse exercício aí. Qual é o ângulo formado entre essas duas retas? Vou só transcrever para cá. Primeira coisa a fazer, já transcrevi as retas. Queremos descobrir qual é o ângulo entre elas. Ora, vamos escrever para fazer isso na sua forma reduzida. Então, vou pegar a primeira reta e escrever. Já tem um y aqui, eu vou passar para o outro lado, né? 3x mais 2 é o y. Obviamente, está só escrito ao contrário. Eu vou só dar uma y igual a 3x mais 2. Está aqui, ó. Meu m está bem aqui, ó. Meu m está aqui, ó. 3 da minha reta R. E o meu m da reta S, vamos lá, novamente. Então, meu m aqui, vou só escrever.
já está o y, vou passar para o outro lado o restante. Vai ficar menos 2x mais 1. Então, aqui é o meu m. Olha o meu m. Primeiro deu 3 e agora o meu m deu menos 2. Então, veja bem, a gente sabe que é um ângulo diferente de 90. Por quê? Porque o menos 2 não é o inverso simétrico de 3. Se fosse menos 1/3, aí, obviamente, elas teriam um ângulo de 90 graus. Então, o que eu vou fazer? Só lembrando que a expressão que permite calcular o ângulo não vai ter o ângulo direto. Eu vou calcular a tangente de θ, que é o módulo de mr menos ms sobre 1 mais o produto. Então, vamos usar essa expressão aqui para calcular a tangente. Vamos calcular o ângulo ainda. Quem é o mr? O mr é esse aqui, 3. Menos o ms, menos 2. Lembra que é menos da fórmula. Menos 2 sobre 1 mais, quem é mr? 3. Quem é ms? Menos 2. Então, agora, tangente de θ, só para saber, tangente de θ, então será 3 menos 2 vai dar 5. 5, né? E aqui embaixo vai dar menos, né? Observa aqui, ó. Teve 2, 6, menos 6 mais 1, menos 5, né? Menos 5. Ó aí, menos 5. Porque dá menos 6 mais 1, menos 5. Então, é claro, 5 por menos 5, esse módulo é o módulo de menos 1. Quanto é o módulo de menos 1? O módulo de menos 1 é 1. Então, o ângulo θ é aquele que tem tangente 1. Quem é o ângulo que tem tangente 1? Θ, se a tangente de θ, veja bem, vou escrever bem aqui embaixo, tangente de θ é 1, existe só uma possibilidade, o θ é 45 graus. Por quê? Eu vou fazer bem aqui, para você ver nosso sistema cartesiano, x, y, 45 graus passa bem aqui. Como a tangente é 1, só vai ter uma situação em que a tangente é 1. É quando o θ é 45 graus. É claro que se o ângulo passar aqui para o outro lado, por exemplo, eu terei também um ângulo de mais 180. Então, as retas a gente sempre mede o menor ângulo, então não tem sentido eu medir o outro ângulo maior. Lembrando que a nossa expressão aqui, ela nos diz entre 0 e 90, né? Então, o que me interessa é o ângulo entre 0 e 90. Eu sei que aqui a tangente é 1, esse 45 graus, e eu sei também que essa tangente aqui, 225, também é 1, mas a maior não nos interessa. O ângulo que a gente mede entre as retas é o menor deles. Portanto, θ igual a 45 graus. Com isso, a gente analisa o ângulo entre duas retas.